Para isso, eu gostaria de começar, primeiramente, com uma definição de queda. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisaria fazer era entender o que é queda. Do que estamos falando quando falamos de queda. Isso é importantíssimo, até mesmo para depois a gente trabalhar a questão que de fato levanta maiores dificuldades, que é a questão da providência divina e a responsabilidade humana. A definição que eu ofereço aqui é uma definição, obviamente, baseada no Catecismo Maior de Westminster, e eu acho que ela, como a maior parte das confissões, de alguma forma apresentam claramente o que é a queda. Então, o que é queda? Como vamos entender queda aqui? O fato de que nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, pela tentação de Satanás, transgrediram o mandamento probatório de Deus, comendo do fruto proibido, e por isso caíram do estado de inocência que foram criados. Então, a queda, ela é, em primeiro lugar, um fenômeno histórico. Ela é algo que marca e que tem posição na história. É factual, é fático, aconteceu. É a primeira dimensão que a gente precisa ter com clareza. É algo pontual, é algo do qual decorre uma série de implicações. Este fato, este fenômeno, ele é marcado por uma consequência que eu não vou chamar aqui de trágica, mas de dramática. Obviamente eu vou usar aqui o adjetivo dramático, pensando naquilo que o Van Hooser, no Drama da Doutrina, vai distinguir a cosmovisão cristã presente no Evangelho, não como trágica, mas como dramática. Uma cosmovisão trágica é uma visão de mundo que, de alguma forma, percebe que a humanidade padece por uma condição de falta, de finitude, e que a gente, aqui teologicamente, está chamando de queda, mas que, ao mesmo tempo, percebe toda a tensão que essa vivência do mundo nos oferece, não vai acabar bem. No final das contas, o mundo é sem sentido, não há absolutamente um lugar para se chegar e, enfim, a tragédia, o trágico aponta exatamente para uma tensão que não tem uma solução. Uma cosmovisão cristã, evangélica, ela teria como ponto de partida também uma tensão. Esse mundo que foi criado por Deus, que foi criado bom, se tornou mal, mas ao mesmo tempo que se tornou mal, guarda em si o que era para ser e não é. Então vive uma tensão, mas uma tensão que caminha para uma solução, que caminha para uma resolução. Então, a cosmovisão cristã é uma cosmovisão não trágica. Ela é dramática na medida em que ela apresenta um drama, o drama do homem, o drama da humanidade, uma tensão. O homem é essa tensão, o homem é a vivência desse drama, vivencia esse drama, que a gente chama de o drama da queda. Mas aprove a Deus como não somente o autor, mas o diretor, o dramaturgo e o protagonista de toda a história da salvação, promover para essa história da salvação e prover para essa história uma solução. Então, nesse sentido, o que a gente vê na queda é um drama. E que drama é esse? A metáfora queda já nos dá essa noção.
A queda já é uma metáfora onde a gente está sob uma condição e a queda nos faz pensar uma condição inferior, uma condição menor, uma condição de queda é, portanto, uma condição inferior à que se estava. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar na metáfora da queda, e isso não significa que a queda seja metafórica. Entenderam isso? Mas pensando na metáfora da queda, é que a metáfora nos chama a atenção para uma realidade, de que existe uma realidade antes e existe uma realidade posterior. Existe uma realidade que vem depois. Então são duas realidades. E a gente não pode pensar, e talvez a melhor forma de se pensar a mudança dessa realidade que vem acompanhada de mudanças de condição, mudanças de visão, mudanças de perspectiva, mudança de tudo, né? Absolutamente tudo. Essa mudança de realidade, ela é melhor interpretada exatamente pela queda. Porque não é uma mudança de uma realidade para outra que seria uma realidade compatível com a outra. São realidades incompatíveis. São duas realidades. E o drama do Evangelho mostra que essas duas realidades são vivenciadas dentro de um contraste entre o que a gente chama de antes e depois. Então a gente, quando vai definir o homem, quando se pergunta para um cristão, não é? Para um evangélico, não é? O que é o homem? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é qual? De que homem você está falando? Não é? De que realidade você está falando? Porque, obviamente, para o cristão, para o evangélico, a humanidade, ela, principalmente no estado de vida que a gente vive hoje, na condição que a gente vive hoje e a realidade que a gente vive hoje, ela marca uma posição no mundo muito diferente daquela que os nossos primeiros pais marcaram e viveram. Então, nesse sentido, todas as vezes que a gente pensa em queda, ao mesmo tempo que a gente pensa a metáfora de uma condição que era elevada para uma condição que não é mais elevada e que é inferior àquela condição passada, a gente pensa isso numa dimensão temporal, o antes e o depois. Então, nesse sentido, a queda, ela é, portanto, a mudança de um status superior para um status inferior. Esse status superior é um estado de liberdade. E esse estado de liberdade está pautado justamente na nossa definição de queda. Não é? É o fato de que nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, pela tentação de Satanás, transgrediram o mandamento probatório de Deus, comendo do fruto proibido e por isso caíram no estado de inocência em que foram criados. Então, este status superior é um estado de liberdade, que contrasta com uma outra realidade, que por sua vez apresenta um outro status, um status que contrapõe, que apresenta um contraste, que é o estado de escravidão. No status superior, portanto, este estado, antes, não é? O ser humano não está impedido de realizar o seu fim supremo e principal. No estado, portanto, nessa realidade anterior, nesse status que é superior, nesse status em que o homem se encontra numa condição elevada, nesse estado em que ele se encontrava, ou seja, no antes, não havia absolutamente nada que o impedisse de realizar, de concretizar o fim supremo para o qual ele foi criado. Estão entendendo isso? Então, nessa primeira realidade, nesse primeiro estado, nesse status superior, não há absolutamente nenhum impedimento para que o homem realize o fim supremo. E a pergunta que nos cabe é: qual é o fim supremo?
Qual é o fim supremo do ser humano? Qual é a finalidade? Qual é o para que o homem foi criado? E no que ele se realiza plenamente? Em outras palavras, gente, é o que a gente diz, o que faz o homem feliz? O que torna o homem feliz? O que faz o ser humano feliz? Se a gente pensar nesse estado superior, nesse estado que é o antes, esse estado anterior, a gente vai entender que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ter prazer nele. Este vai ser o fim supremo deste homem antes da queda. Mas antes que você se perca no raciocínio, vai ser também o do depois, mas numa outra realidade, num outro contexto. Então, vamos pensar isso aqui primeiro. Vamos pensar essa questão de que o homem foi criado por Deus, não é? E ele foi criado para realizar um fim supremo, e esse fim supremo para o qual ele foi criado, não há absolutamente nenhum impedimento para isso. Deus o criou de um modo livre para que ele desimpedidamente pudesse se dirigir para o fim ao qual ele está direcionado, como uma flecha. Não há nada que impeça essa flecha de atingir o seu alvo. E o seu alvo é a glorificação de Deus e o prazer em sua presença. Obviamente que aqui eu gostaria de pensar essa ideia, né, de glorificar, de finalidade como glorificação de Deus e ao mesmo tempo o prazer em sua presença como uma finalidade, não duas finalidades. Obviamente estou repetindo aqui aquela ideia muito mais elegantemente desenvolvida e apresentada por Piper, né? Naquela ideia de que a glorificação de Deus ela não existe se ela não for acompanhada ao mesmo tempo do prazer em Deus. Então, em outras palavras, em toda glorificação a Deus, em todo momento em que o homem glorifica a Deus, ele está tendo prazer em sua presença, ele está então numa condição de gozo. E ao mesmo isso vale também para a questão do gozo, do prazer. No momento em que ele tem prazer na presença de Deus, se ele está tendo prazer na presença de Deus, automaticamente ele está glorificando a Deus. É como a maçã e a cor da maçã. Não é? Às vezes, quando eu vou ensinar mereologia no seminário, mereologia é o estudo de todos e partes. Uma coisa importantíssima que precisa ser estudada na teologia. Quando a gente não entende a diferença entre todos e partes, e que tem partes de determinados tipos, que são diferentes as relações, portanto, com relação ao todo, e se a gente não entende isso, a gente acaba perdendo um monte de coisas. Por exemplo, no estudo da mereologia, no estudo de todos e partes, existem partes que são separáveis, que podem ser separadas. Então você pode pegar uma maçã, corta ela no meio e você divide. Um fica com um pedaço, o outro fica com outro. Tá certo? Mas existem partes que não são separadas. E, geralmente, quando eu vou dar essa aula no seminário, eu pego e corto uma maçã. E aí todo mundo vê a maçã cortada e etc. E logo em seguida, eu pego uma outra maçã e entrego a maçã para alguém e diz assim, querido, você pode para mim tirar a cor dessa maçã? Aí o sujeito vai lá tentar tirar. Fala, não tenta tirar, que você vai tirar a casca. A cor da maçã você não vai tirar. Não tem como tirar a cor da maçã. Porque ela é uma parte da maçã que vai estar sempre presente. Então existem coisas na vida que a gente vai encontrar e que para a gente usufruir delas, a gente não vai conseguir separá-las. Para a gente usufruir delas, a gente vai ter que usufruir delas juntas, porque elas são inseparáveis. É a mesma coisa, por exemplo, a doutrina clássica do Deus Todo-Poderoso e do Deus Todo-Amoroso. Entender as partes desta crença como partes dissociáveis é implodir o conceito da crença em Deus. Não tem como ser cristão e você separar duas coisas que são inseparáveis. Deus Todo-Poderoso e a crença no Deus Todo-Amoroso não são partes separáveis de uma crença. Não são partes que podem ser faladas de Deus como se Deus pudesse ser apenas uma delas, ou se uma delas pudesse representar Deus. Não. Então por isso que o estudo de todos os partes é muito importante, porque faz com que a gente entenda que quando a gente fala de duas coisas, nem sempre essas duas coisas estão absolutamente separadas, como se uma pudesse existir sem a outra. Feito todo esse preâmbulo, o que eu estou tentando dizer é que a glorificação de Deus, que é o fim para o qual fomos feitos,
ela não vem dissociada do prazer na presença de Deus. Então, o prazer na presença de Deus, o prazer em ter na presença de Deus o encontro do sentido de tudo que existe, vem acompanhado da glorificação de Deus. Por isso, a gente não tem que ficar numa perspectiva meio que esquizofrênica, do tipo, eu glorifico a Deus, mas eu não tenho prazer, ou eu tenho prazer e não. Não. Se há glorificação a Deus, automaticamente há prazer em sua presença. Talvez a maior prova da glorificação a Deus seja exatamente o nosso prazer. E talvez a prova maior do prazer e da alegria de gozar a presença de Deus seja exatamente a facilidade com que alguém, pela graça de Deus, pode glorificar o seu nome. Então, essas duas coisas, elas não são separadas. Elas representam a finalidade, aquilo para o qual fomos criados. Muito bem. Acontece que no status inferior, nessa condição do depois da queda, essa história muda um pouquinho. Se antes, esta finalidade, se o caminho para a glorificação, para o prazer na presença de Deus, não tinha nenhum impedimento, não havia nenhum muro, não havia correntes que aprisionassem, não havia impossibilidades cognitivas, não haviam impossibilidades emotivas, não havia impossibilidades estéticas, da ordem da expressão, se não havia nenhuma impossibilidade, agora, no status da queda, que é um estado inferior, essa liberdade já não mais há. Esta possibilidade, esta viabilidade já não mais se opera. Então, no status inferior, mais uma vez se pautando ali no Catecismo Maior, o ser humano está impedido de realizar o seu fim supremo. Então, o ser humano pode ter vários fins, mas existe, a despeito de todos esses fins, um fim supremo. E os fins que não são o fim supremo, jamais podem fazer com que o homem se realize, ou realize aquilo para o qual for chamado. Então, o que está alienando o homem desse fim último, está também alienando ele da felicidade. O que está em jogo nessa mudança, gente, não é a mera condição de alguém que se tornou limitado para conhecer alguma coisa. É alguém que perdeu a possibilidade de ser feliz, que perdeu a condição de ser feliz, que não pode mais, com os seus passos, chegar à felicidade, que não pode encontrar o caminho da felicidade, que não tem como achar o caminho da felicidade, que não tem como chegar, atingir a felicidade. Então, essa perspectiva da queda, ela determina a perspectiva do cristão com relação à felicidade. Em primeiro lugar, a perspectiva bíblica da queda vai fazer com que o leitor bíblico seja bastante pessimista, não com relação ao status superior ou anterior, mas ao status que a gente vive hoje, essa realidade que a gente vive do pós-queda, essa realidade do depois da queda. Em que sentido a gente é pessimista? Pessimista exatamente porque se antes não tinha impedimento, agora tem. Isso significa que agora o homem não tem mais como a viabilização da felicidade a manifestação pura de sua vontade. De que a sua liberdade e a sua vontade agora estão escravizadas de uma tal forma que a vontade para Deus, a vontade para o fim supremo que o fará feliz, que é glorificar a Deus, isto está impedido, isso está como que impossibilitando o homem de chegar ao seu fim supremo. E um trecho do catecismo diz, né? A queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus. E junto com a perda da comunhão com Deus, exato, que aquilo que é aquilo para o qual direcionamos toda a glorificação, se isso não faz mais parte do horizonte deste homem, não vai fazer mais parte também do horizonte desse homem o prazer. Se Deus já não pode ser mais acessado como outrora, também a felicidade não vai ser mais acessada como outrora.
não se será feliz, não é porque não se pode ser feliz por incapacidades pessoais, mas porque aquilo que é a condição para a felicidade não está mais à sua disposição voluntária. Entenderam isso? Então a queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o seu desagrado, portanto, o homem vivendo o desprazer e a maldição, de modo que somos, por natureza, filhos da ira e, portanto, escravos de Satanás. Então, a ideia é de uma condição de liberdade para uma condição de escravidão. Bom, isso leva a gente para duas implicações. Pelo menos duas implicações que eu gostaria de destacar, porque elas serão importantes para a segunda parte da nossa exposição, que é a parte talvez mais quente. A primeira implicação é a implicação que eu vou chamar aqui de corrupção extensiva do ser humano. Bom, a queda faz com que o status superior, elevado, de liberdade, de não ter impedimentos para realizar aquilo para o qual foi feito, gera implicações. Essa perda desse status vai gerar implicações, e implicações de um outro estado, de uma outra condição. E a primeira implicação, talvez a mais latente, é a corrupção extensiva do ser humano. E eu gostaria de usar aqui dois pensadores que eu acredito mais próximos aqui do nosso tempo, né? E que eu acredito terem visto isso de uma maneira, e expressado isso, não só eles, muitos outros já viram isso, obviamente, mas expressado de uma maneira tão clara, que é o J.I. Packer, num livrinho bastante interessante, não é, conciso, de teologia concisa, onde ele diz assim. O primeiro é o J. Packer, o segundo é o Anthony Huckman. Primeiro, o Packer, ele diz assim: a corrupção de nossa natureza moral e espiritual não é em grau. Obviamente que ele está falando de que condição, gente? A do status antes ou do status depois? Obviamente que é do depois. Então ele está dizendo que a corrupção dessa nossa natureza moral e espiritual não é em grau. E aí, parênteses, né? Pois ninguém é tão mal quanto pode ser. Isso é muito interessante, porque nem para ser mal o homem tem liberdade. Nem para ser absurdamente mal o homem é livre. Ele não pode ser, por exemplo, ele não pode atingir o estágio maior de um ato e realizar o ato de maior maldade, que seria a destruição do bem supremo. Nem isso, ele não pode fazer, ele não tem liberdade para isso, ele não tem poder para isso, não tem condições para isso. Isso significa que Deus impõe limites para a maldade, de que Deus impõe limites para o mal. Isso tem implicações, e as implicações é de que seres humanos, não necessariamente por causa desta condição, não façam o bem. Seres humanos, mesmo no pós-queda, mesmo nessa condição de perda de uma liberdade por um impedimento de chegar à realização plena da glorificação de Deus, que é a felicidade do ser humano, a felicidade do homem, mesmo diante disso, este impedimento não restringe a possibilidade de fazer o bem. Mas aí vem a questão, mas o mal, a depravação não é total? Sim. O mal, ele é total. Por isso que ele deve ser entendido de um ponto de vista extensivo. E o que significa entender do ponto de vista extensivo? Packer vai dizer, ou seja, nenhuma parte de nós é intocável pelo pecado, e, portanto, nenhuma ação nossa é tão boa como deve ser. Ou seja, mesmo que hajam ações boas, mesmo que hajam situações como, por exemplo, que sejam virtudes onde a gente veja perfeições na humanidade, no ser humano, ainda assim estas perfeições e estes atos
de bondade são atos de bondade e perfeições realizados num estado de queda, onde todas as partes, todos os âmbitos, toda a realidade, todo o alcance do ser humano, ele é tocado pela queda, pelo pecado. Eu vou dar outros exemplos para ficar de uma maneira mais clara, mas antes, a segunda citação, ainda falando sobre essa questão da corrupção extensiva. O Huckman, no livro Criados à Imagem de Deus, um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Olha lá. A totalidade da corrupção não significa que cada ser humano seja tão completamente depravado quanto eventualmente poderia vir a ser. A totalidade da corrupção significa que a corrupção se propaga e afeta todas as partes da natureza humana, da razão e vontade das pessoas aos seus apetites e impulsos. Por natureza, o homem não tem o amor a Deus como princípio motivador de sua vida. Eu me lembro que numa discussão, num congresso da Vida Nova, e estava lá a gente falando sobre teologia natural e, de repente, na discussão, a gente trabalhou a questão dos efeitos noéticos da queda. E todo mundo falava o efeito noético para lá e o outro efeito noético para cá, e terminou todo o debate, etc. No final do debate, um rapaz veio me procurar e disse assim: pastor, alguma coisa estava errada no debate, porque o tempo todo vocês estavam falando da queda, e aí quando falava da queda e falava do pecado, vocês falavam dos efeitos noéticos da queda, mas pastor, Noé foi depois da queda, não foi antes. Aí eu tive que explicar para ele que noético não tem absolutamente nada a ver com Noé, que noético tem a ver com noesis, com nous, com noéticos, com pensamento, com raciocínio, com mentalidade, para chamar a atenção daquela ideia de que a queda afetou só uma parte do homem, não afetou, por exemplo, a sua inteligência. Então ele pode chegar ao conhecimento de Deus pela via racional, e aí ele provavelmente não precisaria da graça, porque a razão teria, por suas próprias forças, condições de chegar a um conhecimento de Deus legítimo. O que, obviamente, esta tradição que estou defendendo aqui não vai concordar. A tradição que vai entender que todas as partes do homem, tudo o que o homem é, em todo o seu alcance foi tocado pelo pecado. Isso significa que existem efeitos que não são apenas éticos da queda, mas são efeitos éticos, são efeitos noéticos, são efeitos estéticos da queda, ou seja, o homem para expressar, ao expressar, por mais que seja algo belo, esta expressão está dada no ambiente da queda e, portanto, carrega em si efeitos estéticos da queda. Se o homem vai falar sobre o bem, sobre a justiça, e é uma matéria da pauta de hoje em dia, não é? Se o homem vai falar de justiça, se o homem vai falar do bem, se o homem vai falar da bondade, se o homem vai falar do correto, do certo, do errado, de padrões morais, por mais que ele fale, lute, e estas coisas sejam muito boas, sejam muito desejáveis, ainda assim elas são faladas num contexto de queda e, portanto, serão faladas e discutidas e apresentadas e realizadas sob os efeitos éticos da queda. Se o sujeito vai pensar sobre como conhecemos a realidade, como conhecemos o universo à nossa volta, como conhecemos tudo que está diante de nós, então isso significa que tudo o que for falado, preste atenção, por mais que seja verdadeiro, por mais que ao olharmos a gente vai dizer, não, isso é uma verdade, ainda que seja uma verdade, será uma verdade dita sob os efeitos noéticos da queda. Isso traz implicações. É entender que a depravação total, o alcance dela e a extensão dela, não está presente, preste atenção, apenas na vileza das ações humanas. Os efeitos da queda não estão presentes
apenas nas manifestações de bondade, de estética construtiva. Não, a gente às vezes tem uma tendência a achar que os efeitos da queda dizem respeito apenas a aquelas manifestações destrutivas, seja do ponto de vista cognitivo, seja do ponto de vista estético, seja do ponto de vista ético. A gente acha que ali está presente a depravação. Então, quando a gente vê um bando de jovens tocando fogo numa dentista, a gente diz, olha, tá vendo? Isso é depravação total. Mas a gente teria que, a partir dessa visão, dessa proposta, entender que mesmo nas boas ações, mesmo quando uma multidão caminha junto, no meio de uma avenida para protestar, buscando justiça social, buscando bem, ainda que a motivação seja toda boa, ali está sendo proclamado, protestado, dito, pensado, a partir dos efeitos noéticos da queda, ou dos efeitos da queda. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que mesmo as coisas boas e belas que o homem produz, mesmo o bem que o homem faz, ainda assim é um bem feito no contexto e sob os efeitos os efeitos da queda. E os efeitos da queda não permitem que, por mais que as bondades que o homem realize, a beleza das invenções que o homem faça, possam ser do mesmo quilate de um contexto não afetado pela queda. Então esta é a primeira observação que eu queria fazer sobre a questão da depravação total, é o seu alcance, não é? A segunda observação importante, não é, em termos de implicação, é a da incapacidade de glorificar e ter prazer em Deus. Gente, o que é isso? Isso é o seguinte, eu estou dizendo para vocês, eu estou dizendo em outras palavras, é a incapacidade do homem ser feliz. É disso que a gente está dizendo. Em outras palavras, não só todas as esferas, não é, do homem, não é, da realidade humana, foram afetadas pela queda e por isso elas determinam as suas ações, sejam elas boas ou não, mas a queda também impediu o homem de ser feliz. Voltando ao Pecker, no Teologia Concisa, ele diz algo interessante. A queda é o estado do indivíduo que não pode por si mesmo responder a Deus e a sua palavra de modo sincero e prazeroso. Às vezes eu fico me perguntando, quando eu encontro pessoas que têm dificuldade de falar do Evangelho no contexto pós-moderno, no contexto das grandes cidades. E a maior dificuldade é, puxa, pastor, eu vou falar e as pessoas ficam com raiva de mim. E elas ficam admiradas com isso. E eu é que fico espantado com isso. Por que fico espantado? Porque não é para se espantar. Em outras palavras, quando a gente vê a luta de alguém que rejeita a palavra, de alguém que não aceita o Evangelho, que reluta contra o Evangelho, a gente está vendo absolutamente algo natural. Às vezes a gente espera, a gente parte para a lógica do absurdo, porque às vezes a lógica do absurdo é mais fácil de compreender os nossos absurdos. Eu digo assim, você queria mesmo que quando você chega para uma pessoa que está 30 anos debaixo de uma cosmovisão X, e aí você chega assim, em 15 minutos você apresenta o Evangelho e diz assim, olha, tudo isso que você viveu até hoje não valeu para absolutamente nada. Você quer que ela te diga, puxa, que maravilhoso, como você foi bonzinho, te dá um beijo no rosto, assim, puxa, que maravilhoso, como você é bondoso. Você simplesmente está tocando nas áreas de resistência de uma pessoa, você está tocando exatamente nas questões cruciais que marcam e que mostram exatamente onde está a origem de toda a nossa dificuldade, que é a dificuldade de dizer que eu não tenho como me salvar. Para alguém que desde pequeno aprende que tem que se salvar, e você dizer, fulano, não é assim, você quer que a pessoa te dê um beijo no rosto e diga muito obrigado porque você acabou com o meu dia? Obviamente que não. Obviamente que a reação é uma reação de luta, é uma relação de enfrentamento, de confronto. Porque é exatamente isso. Não adianta a gente achar que a gente vai pregar o Evangelho
por causa de nossa fidelidade ao Evangelho apenas, e a pregação do Evangelho, isso será suficiente. Se a gente acreditar que a nossa performance no púlpito ela é suficiente, a gente está vendido para os nossos argumentos e não para o poder do Espírito, que tem que fazer a obra no coração de um homem e transformá-lo, libertando. E isso quem faz é o Espírito de Deus e, obviamente, através da pregação de sua palavra. Por isso a gente precisa ser fiel à palavra, mas, ao mesmo tempo, depositar toda a nossa confiança, não nos nossos argumentos, e nem na inteligência ou não de nossos ouvintes. Não é porque os nossos ouvintes são inteligentes ou não que eles serão convertidos para a glória de Deus. Na verdade, Paulo mostrou isso de uma maneira muito interessante, quando no meio de filósofos ele faz uma exposição belíssima, uma exposição brilhante, com uma argumentação lógica incrível. E os filósofos dão risada e vão embora. Mas o Areopagita que estava ali, Damares, que estão escutando e que não são intelectuais como aqueles filósofos, são alcançados pela mensagem do Evangelho, transformados pela mensagem do Evangelho, porque ela não opera apenas com a nossa racionalidade. Ela trabalha também com as forças escravizadoras de nosso coração para o entendimento da palavra de Deus. Que é nada mais do que isso. Essa incapacidade do indivíduo responder a Deus e a sua palavra, e que a confissão de fé de Westminster resume de uma maneira muito simples e muito precisa. O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, de sorte que um homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Então, o que a gente tem aqui de maneira muito clara? A incapacidade do homem poder ser feliz. Por que ele não pode ser feliz? Porque ele não pode, por si só, glorificar a Deus e ter prazer em sua presença. Isso não depende mais dele. Não está mais ao seu alcance isso. Não está mais em suas condições de possibilidade isto. Talvez uma das orações mais bonitas que um filósofo um dia fez, e que trabalha um pouquinho sobre isso, seja a oração de Anselmo de Cantuária num livro chamado Proslogo, um livro onde ele vai apresentar argumento para a existência de Deus, em prol da existência de Deus, a favor da existência de Deus. E ele descreve essa incapacidade, que é uma implicação, essa incapacidade para responder a Deus, para chegar até Deus e atender esse fim último que o fará feliz, como miserabilidade, como uma miséria. Olha o que ele diz: o homem perdeu a felicidade para o qual foi feito, encontrou a desgraça em razão para a qual não foi feito. Afastou-se aquilo sem o qual ninguém é feliz. Então, aquilo sem o qual ninguém poderá ser feliz, o que foi feito? Se afastou. Estou falando de Deus. E permaneceu aquilo que por si só é miserável. Aflição geral dos homens, universal pranto dos filhos de Adão. Aquele expandia-se de satisfação, nós suspiramos de fome. Aquele tinha bens em abundância, nós mendigamos. Aquele possuía na felicidade e miseravelmente abandonou-a, nós somos carentes na infelicidade e miseravelmente a desejamos e permanecemos vazios. Suplico-te, Senhor, faminto, comecei a procurar-te. Ensina-me a procurar-te e mostra-te a mim que te procuro, pois não posso procurar-te a não ser que me ensines, nem posso encontrar-te a não ser que te mostres. Que consciência é essa? A consciência daquele que, ao olhar para si mesmo,
toma consciência deste estado. E isso já é um grande avanço na vida de um ser humano. Porque nem todos os seres humanos têm consciência de sua miserabilidade. Nem todos chegam ao extremo de conhecer o que de fato é o ser humano. E o que de fato representa esse estado de miserabilidade. Porque ao se chegar a esse estado, ao se chegar à consciência desse estado, automaticamente se reconhece a incapacidade de chegar até Deus, de glorificar a Deus e ter prazer em sua presença. E aí a gente se torna como o último versículo, fazemos a oração do último versículo de Salmo 119, não é? Que diz, Senhor, ando errante como ovelha desgarrada, procuro o teu servo. A ideia de que a gente anda errante, mas a ideia de que se ele não nos procurar, não vamos voltar para o redil, porque não temos memória suficiente para chegar ao redil, não temos memória suficiente para chegar ao aprisco. Então, se nos perdemos, precisamos que ele nos leve de volta para o aprisco. E isso significa que o ser humano perdeu a condição de voltar para o aprisco sozinho. Ele não volta para lá sozinho. Para ele voltar, ele vai precisar que Deus vá ao seu encontro. Isto é o que essa perspectiva que eu estou querendo apresentar tem sobre a queda. A depravação total implica que o homem necessite de Deus não 90%, não 80%, não 50%, mas 100%. Se Deus não for até ele, ele não vai até Deus. Ele precisa, e o homem miserável reconhece isso. Um outro texto de um outro teólogo, o Pannenberg, um teólogo controverso, com algumas ideias interessantes, outras não muito interessantes. Ao falar sobre a queda, disse algo muito interessante. Ele disse assim, miserável é, portanto, o homem que está privado da comunhão com Deus, para a qual está destinada a vida humana. Essa destinação não é anulada pelo fato de o homem estar alienado dela. Justamente por continuar em vigor, ela fundamenta a miséria do homem, pois na distância em relação a Deus, as pessoas também estão privadas de sua própria identidade. Por isso, conforme a análise perspicaz de Agostinho, as pessoas são mais miseráveis, justamente quando nada sabem de sua miséria, e isso não necessariamente na desgraça, em doença e na angústia da morte, mas em face aos bens deste mundo. Quando aí esquecem Deus, tornam-se por isso infelizes em meio a bem-estar e abundância, experimentando sua vida como vazia e sem sentido. Gente, o que ele está dizendo é de que nem todos têm a consciência de sua miséria. E veja, a consciência da miséria não só no contexto da dor, não só no contexto da finitude, não só no contexto em que a gente olha e vê as nossas limitações e vê o mal encarnado em nossa vida, em nossa volta, em nossa família, em nossa casa. Não, ele está falando exatamente do contexto dessa espécie de insensibilidade com relação à miséria, mesmo quando se está diante de uma vida abundante, onde as coisas estão indo muito bem, onde as coisas estão funcionando muito bem. E a maior expressão disso, preste atenção, a maior expressão desta lógica infernal, insensível com relação à miséria, é a pergunta que o sujeito se faz quando diz, puxa vida, mas eu tenho tudo o que eu preciso, tenho família, tenho casa, tenho carro, tenho um bom emprego, tenho tudo. E veja a maior expressão de ignorância e insensibilidade para a miséria, quando o sujeito diz, puxa vida, por que eu não sou feliz? Quando alguém, ao olhar tudo à sua volta, diz, eu tinha tudo para ser feliz, mas eu não consigo entender o porquê não sou feliz, e não consegue entender o porquê faz sentido, essa pessoa está revelando como ela é insensível para a miséria, como ela é insensível para a consciência de sua miséria, de sua total depravação. Porque se não consegue entender o porquê disso, é porque se esperou, se acreditou que os bens materiais e a soma de todos eles seriam suficientes para fazer o homem feliz. E nessa consciência ou nessa insensibilidade para a consciência da miséria, temo que não somente o homem natural, mas também regenerado sofram dela. Quando se esquecem que os bens deste mundo, por mais, como diz Agostinho, que soframos por causa deles,
menos deveríamos sofrer por causa deles quando descobrimos que a nossa felicidade não está em nenhuma delas. Então, em outras palavras, a queda trouxe para a gente um pessimismo com relação a tudo neste mundo e a essa nossa volta. A ideia de que este mundo e nada neste mundo poderá completar e realizar o homem de uma maneira plena. Agostinho, no livro 10 das Confissões, no capítulo 6, ele diz assim: Senhor, minha consciência não duvida, antes tenha certeza de que vos ama. Então ele não tem dúvidas da existência de Deus, não precisa ficar fazendo prova. Não precisa de argumento cosmológico, não precisa de argumento teleológico, não precisa de argumento ontológico, cosmológico, teleológico, enfim, todos os argumentos possíveis para a existência ou para a prova da existência. Ele não precisa de nada disso, ele diz, minha consciência basta. Eu sei que eu te amo, isso é suficiente para não duvidar de que te amo. Mas ele diz assim, Senhor, minha consciência não duvida, antes tenha certeza de que te ama. Feriste-me o coração com a palavra, desde então te amei. O que Agostinho está dizendo é que o amor que ele tem a Deus, que é a certeza que ele precisa para saber que Deus existe, não é fruto de um movimento natural de Agostinho. Não é Agostinho que num belo dia descobriu que esse mundo não faz sentido. Não é Agostinho que um dia olhou e disse assim, puxa vida, eu busquei nesse mundo ser feliz e não consegui. Agora vou voltar meu coração para Deus e vou amá-lo sobre todas as coisas e dizer, portanto, a Ele o quanto eu amo e ter prazer na vida em sua comunhão. Ninguém chega a essa conclusão. A busca de uma felicidade que se realiza em Deus e tem prazer na sua presença, por si só. O começo disso tudo está com uma agressão do Evangelho, uma agressão da palavra de Deus. Estou usando a palavra forte, a palavra agressão, porque ela agride o nosso coração de uma maneira que a gente tem que se desconcertar com ele. Lutero dizia que todas as vezes que o Evangelho for pregado na sua pureza, ele vai engendrar conflito. Não tem como o Evangelho chegar no coração de alguém e não mexer com as suas estruturas de pecaminosidade, de queda. Então, quando o Evangelho toca o coração de alguém, o Evangelho, de alguma forma, vai fazer com que este alguém sinta o Evangelho como uma ferida. O Evangelho está tocando em algo que a gente ama muito. O Evangelho está tocando na crença básica que a gente apostou toda a nossa vida e está dizendo, aqui eu serei feliz. O Evangelho está tocando no ídolo. O Evangelho está tocando num Deus. O Evangelho está derrubando um Deus que tem pés de barro. O Evangelho está tocando exatamente na nossa maior aposta de felicidade, dizendo, não vai dar certo. Por isso a nossa reação não pode ser outra, a não ser espanto diante dessa palavra, que não pode ser um gatinho fazendo miau, mas que tem que ser como Lewis descreveu, como deveria ser o Evangelho. Um leão selvagem, animal, que não pode ser domesticado, que não pode ser controlado. Como Spurgeon disse, você não precisa defender o leão, você precisa apenas abrir a jaula, deixa que ele faz o estrago. Mas tem gente querendo entrar na jaula, com o leão na jaula, e fazer bilu-bilu na cara do leão. Fazer bilu-bilu na cara do gatinho é uma coisa. Brincar com o Evangelho é outra muito diferente. Ninguém brinca com o Evangelho e sai dessa brincadeira ileso. Porque quando o Evangelho toca o coração do homem caído, ele toca para transformar o coração desse homem e mostrar que ele, em primeiro lugar, jamais seria feliz sozinho. Muito obrigado.